apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejei para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam do outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos que estavam com ele diante do arrastão de peixe que tinham feito. E assim também estava Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. E eu entendo nesse fato e nesse acontecimento que o fato e o acontecimento, ele não foi maior do que a pessoa que fez o fato acontecer. O fato não foi maior, tanto é que eles largaram os barcos, largaram os peixes e foram atrás daquele que fez o fato acontecer. E nós temos que ser assim. Nós temos que nos agarrar com Deus e não agarrar com coisas que a gente pensa que são grandes, mas grande é aquele que faz acontecer. Ele é grande. Aleluia. Quando eu venho na igreja pregar a palavra de Deus, como aqui estou, eu não costumo orar por pessoas depois do culto, porque Deus opera na hora do culto. Amém. Deus já falou comigo. Amém. Desde quando eu entrei aqui, Deus falou comigo tremendamente. Graças a Deus. Deus falou através do louvor daquela senhora, daquela irmã lá que pregou. Deus falou muito comigo através do louvor daquela criança. Deus falou muito comigo através do louvor daquela missionária, quando ela falava que ela gostaria de estar onde aconteceu alguns fatos, mas aonde aqueles fatos ocorridos, que aquele homem fez acontecer, hoje ele está aqui no meio da igreja. Aleluia. Hoje ele está conosco. E hoje ele quer operar. E se nós prestarmos atenção na palavra, darmos honra a Deus, na hora que a palavra é ministrada, Deus vai curar na hora que a palavra é ministrada. Amém, Senhor. Deus cura quando Ele está falando. Glória a Deus. Ele vai olhar em você, ver o interesse de você entender o que Ele quer para a sua vida, e Ele vai te curar. Se você está desempregado, Deus vai abrir uma porta de emprego. Sim, Deus. É do jeito que você se dobra e se prostra diante de Deus, é que Ele atende os nossos clamores. Aleluia. Não adianta nada a gente ver no culto, às vezes o pregador prega, a pessoa está olhando para o lado e conversa aqui, aí depois chega aqui na frente: ora por mim, pastor. Eu não oro. Eu costumo pregar a palavra de Deus e pedir a Deus para operar na vida das pessoas na hora que o culto está se desenrolando. Amém. E é assim que Deus opera. É assim que Deus faz. Deus, Ele opera na hora que o culto está acontecendo, não depois que o culto termina. Aleluia. Não. Deus está operando aqui neste momento. Glória Deus a está Deus. curando pessoas aqui neste momento. Glória. Deus está abrindo portas aqui, eu tenho certeza disso. Aleluia. Deus está fazendo acontecer. Amém. E aqui nessa passagem, onde fala muito da pesca, fala muito de lançar a rede, eu vejo Jesus Cristo, Ele chegando neste lugar. Aqui é o princípio da caminhada de Jesus. É o princípio, é os primeiros discípulos a ser chamados. Jesus, Ele está começando o ministério dele.
Ele está vindo de tudo deserto e vindo de uma viagem de Cafarnaum, curando pessoas. Maravilha. Eu não sei aonde o grau de amizade que ele tinha com Pedro, mas antes de ele chegar nesse barco, nesse lago, ele já tinha chegado na casa do Pedro e curado a sogra dele. Aleluia. Ele chegou ali e curou. E ele vem para esse lago. Da Judéia até esse lago são 30 quilômetros. 30 quilômetros. De Cafarnaum a Judéia são aproximadamente 40 quilômetros. Jesus levava 2 dias numa boa caminhada, que ele vinha pregando. Eu moro lá do outro lado da cidade. Eu moro lá em Porto Grande. Eu vim aqui por cima. Para mim chegar de Porto Grande aqui, eu gastei uns 20 minutos. Mas se eu viesse a pé, eu ia gastar umas 4 horas. Mas eu vim de carro. Hoje nós temos essas coisas que a tecnologia faz. Nós temos carros. Às vezes nós moramos perto da igreja. E muitas das vezes nós não damos tanto valor a essas coisas que nós temos. Para mim chegar aqui foi rápido. Graças a Deus. Mas Jesus levava 2 dias para caminhar da Judéia a Cafarnaum. Para ele chegar de Jerusalém, aqui nesse pado aqui, nesse lago, era 30 quilômetros. E ele andava a pé e fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. E quando ele chega aqui, nesse lago, depois do milagre da sogra, aqui no versículo 4, depois de ele ter vindo pregando, quando ele chega aqui, ele vem falando, e aconteceu que apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes, e ele entrou em um dos barcos, que era de Simão. Se ele entrou, é porque ele tinha algum conhecimento de amizade com Simão, porque Jesus, ele jamais ele ia entrar em cima de uma coisa que ele não pudesse fazer, que ele não pudesse chegar. Jesus é muito educado, ele já era e ele é muito educado. Aleluia. Ele chegou e ele pede a Simão, ele pediu a Simão para empurrar o barquinho para fora, porque ele não estava conseguindo falar com a multidão, e ele pede educadamente a Simão: dá para você me empurrar para fora? E Simão empurrou o barco. Eu aprendo com Jesus aqui nessa hora, como mestre, que nós temos que ser educados, nós temos que saber conversar, nós temos que saber pedir, não importa quem seja, uma criança, uma adulto, a esposo, mas nós temos que saber pedir as coisas. Que dirá Deus? Que dirá Deus? Interessante que Romanos 8:26 diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele já fala isso. E eu aprendi aqui com Jesus que mesmo Jesus sendo Deus em forma de homem, ele pediu a um discípulo, ele não deu uma ordem, ele pediu. Para nós sermos abençoados, nós temos que saber pedir. Glória a Deus. Principalmente para quem está do nosso lado. Temos que saber pedir um copo de água. Temos que saber pedir alguma coisa, a levar a palavra a uma pessoa. Porque nessa palavra a gente vê muita pesca, né? Nós estamos fazendo uma campanha. E o tema da campanha está no versículo 5, mas a gente olhando para a palavra, nós vamos aprendendo as coisas. E esse Pedro houve aquele grande milagre houve ali, foi porque teve uma conversa, teve um contato, teve uma amizade. Não foi assim, Jesus chegou e tomou, não. Ele demonstrou algumas coisas aqui tremendas que nós temos que aprender para a nossa vida. Glória a Deus. Jesus, Pedro vai e faz o que Jesus pede. Ele empurra, Aleluia. Mesmo cansado, mesmo depois de ter passado a noite, eu não sei quantas horas, joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede, não sei, mas ele estava cansado.
Ele estava desanimado, mas ele não deixou de atender o pedido de Jesus. Eu não sei o que Jesus tem te pedido. Eu não sei o que Jesus tem te falado para você fazer. E muitas das vezes nós não fazemos. Eu não sei. Mas ele mesmo cansado, depois de uma tentativa de uma pesca, ali trabalhando, Jesus pediu: dá para você empurrar um barquinho? Pedro fez isso. E o interessante é que se nós continuarmos lendo a história, você vai ver que Pedro empurrou o barco, mas Pedro ficou perto. Jesus começou a pregar e Pedro estava ali ouvindo a pregação de Jesus. Glória a Deus. Pedro estava ali perto ouvindo. Não sei quanto tempo que Jesus pregou. Eu não sei o tempo que Jesus levou pregando. Eu creio que não foi um pouco tempo, não foi meia hora, não foi 20 minutos, talvez uma hora de culto, não sei, porque Paulo imitava Pedro, Paulo imitava a Jesus, porque vocês imitadores meus, como eu fui de Cristo. Diz a palavra que Paulo começou a pregar de manhã, rompeu o dia, rompeu a noite e foi até no outro dia pregando. Tanto é que um jovem caiu do telhado e morreu, foi lá e ressuscitou. Então o tempo, aquele tempo, a pregação não era de 20 minutos, não era de meia hora. O povo não tinha pressa de correr para suas casas. Aleluia. Eles não tinham pressa de correr. Mesmo cansados, depois de uma pesca, eles pararam e ficaram ouvindo a pregação. Ele ficou ali ouvindo, ele não teve pressa de correr para casa. Ou talvez para assistir uma televisão, ou talvez para dormir, agora outro dia tem que trabalhar. Mas a Bíblia diz que eles pararam e ficaram ouvindo. Glória E depois desta pregação, Jesus ainda pede mais um favor. Fala com Pedro: olha, aí dá uma ordem a Pedro, empurra o seu barco, leva o seu barco para o mar alto, leva para mais afastado por fora e lança as redes. E Pedro, ele chega para Jesus, Aleluia. e é tremendo. Glória a Jesus. Ele chega para Jesus, onde está aqui no versículo 5, respondendo Simão, disse: mestre, nós trabalhamos toda noite. Aqui ele fala o horário, o tempo de trabalho, toda noite, e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Glória a Deus. Aqui eu vejo uma humildade nesse homem tremendo. Ele teve uma humildade de reconhecer aquele jovem que estava começando o ministério dele. Jesus era um jovem, estava começando o ministério. Para nós hoje aqui, nós sabemos que Jesus é Deus, que Jesus cura. O que está escrito para nós é fácil. Mas para Pedro, pescador, Jesus morava naquela região, ele sabia que Jesus era carpinteiro e filho de carpinteiro. Jesus não era pescador. Não sei se tem algum pescador aqui nessa noite, mas para um pescador ser chamado de mestre, ele tem que saber pescar muito. Ele tem que ter um respeito muito grande no meio dos pescadores para ele se tornar um mestre de barco. Não é qualquer um não. Tem muitos pescadores que não são mestres de barco. Mas Pedro, com todo o seu conhecimento de pesca, ele chega para aquele jovem que está começando o ministério e chama ele de mestre. Ele chama um carpinteiro de mestre. Mestre. Glória a Jesus. E isso nós temos que ter na nossa vida. Nós temos que ter essa humildade de reconhecer quem está do nosso lado, independente da idade. Amém. Independente do cargo. Amém. Eu trago isso para o nosso convívio cristão. Nós temos que ter essa humildade de reconhecer quem está do nosso lado. Quem é a pessoa que está do nosso lado? Amém. Se é um jovem,
se é um adolescente, ele parou para ouvir a Jesus. E Jesus é que era um jovem, ele estava começando o ministério dele. Nós temos que ter isso no nosso coração. Toda pesca, essa grande pesca, ela só foi realizada porque houve uma conversa, houve um reconhecimento de Pedro com Jesus, para depois vir a pesca, depois vir os peixes. E eu fico imaginando Pedro ouvindo. Eu gostaria de saber que pregação que Jesus fez naquela noite, naquele Aleluia. Aleluia. A Bíblia não fala o que aquilo que ele pregou, fala que ele estava pregando a multidão. Devia ser muito gostosa essa, deve ser muito boa essa pregação do Senhor, porque Pedro estava ali perto. Eu não sei se já tinha ouvido Jesus pregar alguma vez, mas naquele dia ele ouviu. Aleluia. Naquele dia ele ouviu Jesus pregar. Glória a Deus. Mesmo cansado, mesmo fadigado, mesmo desanimado, mesmo preocupado, mas ele ouviu Jesus pregar. E aquela pregação fez toda a diferença no coração de Pedro. Bendito E seja. Pedro obedeceu, lançou a rede e pegaram muitos peixes e grandes peixes. Amém, Senhor. Graças a Tiveram que Deus. chamar outro barco, um barco só não deu. Eu aprendo que você vai ser pouco para carregar as bênçãos que o Senhor tem para te dar, se Aleluia. você obedecer ao Senhor. Aleluia. Se você for humilde com o Senhor, Sim, Deus. se você temer o Senhor, respeitar o Senhor, um barco vai ser pouco para carregar Aleluia. aquilo que Deus tem preparado É para verdade, Deus. Glórias a Jesus. Você pode ter certeza disso. Glória a Vai ser Deus. Maravilha, Jesus. Promessa de Como eu Deus. falei, eu conheci a irmã Paulina, a pastora Paulina, em 95. Eu era uma pessoa desacreditada em Guarapari. Eu era um viciado em drogas. Tive preso. Cheguei no crack. Cheguei a tomar muito álcool de posto, misturado com água. Tomei acetona. Minha esposa às vezes ia buscar um esmalte para tirar a acetona, já tinha bebido. Eu sou um milagre de Deus. Glória a Deus. Eu entendi quem é o dono do milagre. Aleluia. É, Deus, aleluia. Eu entendi quem é esse homem, Jesus Cristo, Glória a o que Deus. libera, o que salva. Deus, aleluia. Eu era uma pessoa que eles falaram que eu não ia chegar a 25 anos, hoje eu estou com 52. Glória a Deus. Muito bem, graças a Deus. Maravilha. Glorifico muito a Deus pela minha saúde, pela saúde da minha esposa. Glória a Deus. Hoje nós temos a nossa moto, nós temos nosso carro, construí uma casa, minha casa tem 90 metros quadrados, Santo. temos outra em cima, estamos fazendo, já está telhado, fechado em volta. Deus nos dá uma confecção de uniforme. Hoje nós fabricamos uniformes, fazemos uniforme para algumas empresas grandes. Hoje mesmo já fiz um bocado lá para o Hotel Meaípe, hoje eu estive lá de novo. Maravilha. Deus tem operado tremendamente na minha Glória a vida, Deus. Graças a mas Deus. aquilo ali não é importante para mim. O importante é o trabalho que eu faço. Glória. Esse é só o nosso sustento. Aleluia. Eu dou aula no centro de recuperação, eu ajudo as pessoas, famílias que necessitam, a gente larga tudo que tem para atender. Volta e meia a gente está correndo pessoas para hospitais. Estou falando isso é para glorificar o nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Deus. É o que Deus Glória a tem para Deus. nossas vidas, é socorrer pessoas, Glórias a Jesus. é ajudar. E quando tem alguém para ir para o Doro Silva, eu fico feliz da vida, que é 1 hora e pouco falando de Jesus e 1 hora e pouco voltando falando. Não tem como correr, o carro é meu, eu falo. Aleluia. É Jesus o carro. Quando Glória tem a Deus. alguém para ir para lá, vá. É o plano da salvação para lá, é o plano da salvação para cá. E eu vou falando de Jesus. Amém, Jesus. Sábado eu estava indo para o retiro com minha esposa. Chegamos no retiro, no caminho, uma mãe me liga: ó, meu filho recebeu o alvará. Tive que ir lá no presídio, peguei, levei na casa. Amanhã já estou levando, pegando um na casa
no Ipiranga, levando para o centro de recuperação. Esse é o nome do meu trabalho. Isso que Jesus me chamou para falar do amor. Tem bastante serviço, poderia varar à noite hoje trabalhar. Aleluia. Mas eu não trabalho dessa forma. Eu descanso, a noite foi feito para dormir. Amém. Quando não estou fazendo a obra de Deus, nós estamos dormindo. Acordamos cedo, trabalhamos durante o dia. A noite foi feita para descansar. Graças a Deus. Então eu aprendi que o meu barco que Jesus me deu, a grande pesca que o barco que Jesus me deu, o grande milagre que Jesus me deu, ele não pode me impedir de ser um pescador de homens. Ele não pode me impedir de falar do amor de Deus. Não pode prender a minha ocupação. Muitas das vezes o milagre de Deus opera e dá uma condição ao homem que impede ele de falar do amor, que impede a pessoa de pregar a palavra do Senhor. Quando esse milagre foi operado na vida de Pedro, que ele viu, ele não olhou para os peixes, ele não ficou admirado, mas a visão dele não ficou nos grandes peixes. Vou virar um grande empresário agora, eu vou vender peixe para todo mundo. Não, ele não pensou isso. Ele caiu de joelho. Aleluia. Ele caiu de joelho diante de Deus e reconheceu que Jesus é que fazia o milagre. Aleluia. É ele que merecia ser olhado. É ele que merecia ser exaltado. Não é o milagre, não é o fato ocorrido, mas é aquele que faz o fato acontecer. É verdade. É isso que nós temos que carregar no nosso coração. Graças a Deus. Que quando nós temos esse entendimento, não falta nada para você. É verdade, Você Senhor. nunca vai perder a oportunidade de falar de Jesus Cristo. Amém, Deus. Porque a sua Obrigada. atenção está em Jesus, não está nas coisas. E tanto é que quando eles viram aquilo ali, que Jesus sai andando, seguem. Eles não pensaram duas vezes. Largaram tudo para trás e seguiram a Jesus. Glória a Deus. Hoje você não vai ser mais pescador de peixe. Você vai ser pescador de homem. E eu creio que nessa noite, eu não sei o que você tem feito para Deus até hoje, mas eu creio que a partir dessa noite, Em nome de você vai Jesus. falar mais do amor de Deus. Aleluia. Mais pessoas vão chegar perto de você para ouvir a palavra do Senhor. Em nome de Eu Jesus. creio que a próxima vez que eu vier nessa igreja, não vai ter lugar para vocês sentarem. Glória a Vocês vão ter que Deus. ficar em pé. Amém, Senhor. Porque essas cadeiras vão estar todas ocupadas de pessoas novas convertidas, pessoas precisando de Jesus Cristo. Para a honra e glória Eu do creio nome dessa santo. forma. Em nome de Eu Jesus, ó Pai. creio que Deus ele é tremendo e grandes coisas Ele quer fazer. Aleluia. E a grande pesca são pessoas. São pessoas. Amém, O que Jesus. você necessita para o seu dia diário, as coisas que você precisa, é Ele que vai suprir, é Ele que supre. Sim, Deus. A Bíblia diz, não a Bíblia, o dicionário, a palavra prosperidade, que as pessoas tantas pessoas falam por aí essa palavra prosperidade, acham que é grande riqueza, mas se você for lá no dicionário português, vai dizer que prosperidade é falta de necessidade, porque Amém. Jesus é fiel para Amém. suprir todas as suas e as minhas necessidades. Amém, Isso é Jesus. prosperidade. Glória a Prosperidade no Deus. casamento, prosperidade na vida financeira, na vida espiritual. Isso é prosperidade. Ele supre todas as nossas necessidades. Como eu comecei falando, um fato, ele nunca deve ser mais importante do que a pessoa que faz o fato acontecer. Infelizmente, é um fato que acontece hoje no nosso meio. Teve uma irmã, uma missionária, ela me convidou para fazer um evento em Guarapari. E nesse evento eu ia ganhar mais ou menos 12 mil reais, só de camisa. E ela, pelo que eu entendi, ela vai até fazer isso acontecer em Guarapari, esse evento. Eu não conheço o pregador. Eu já ouvi falar hoje que eu vi um vídeo dele. Eu não conheço muito essas pessoas, esses pregadores aí de Face, porque eu não tenho tempo para ficar olhando muito isso aí. Mas eu não sei o que Trovão é o nome da pessoa. Então, ele falou em trazer essa pessoa em Guarapari. E essa pessoa para vir em Guarapari, em janeiro agora, teria que ser depositado 2 mil reais para ele poder em junho estar aqui em Guarapari.
R$2.000. E teria que dar pousada, hotel e mais a passagem aérea. Passagem para ele vir. Tá barato. Então eu fiquei olhando. E se ela fizer esse evento, o local é para 480 pessoas. É capaz de lotar, Capaz. por causa do nome da pessoa. Mas entram doentes e saem marimbundos. Só vão lá para ver um homem. Hoje os milagres estão deixando de acontecer dentro da igreja porque as pessoas estão indo dentro das igrejas para ver homens pregarem. Quando eu pedi aqui para vocês botarem diante de Deus o que vocês estão precisando na hora da pregação, porque eu quero que vocês venham aqui testemunhar na campanha. No dia que eu estava ali prestando atenção numa pregação, não precisa nem lembrar o meu nome. Jesus me curou. Aleluia. Jesus me libertou. Aleluia. Não foi porque fulano botou a mão na minha cabeça, não. Eu estava ali, eu vi quando Deus veio, eu senti a unção dele. Na hora que eu estava ouvindo a pregação, eu senti que era Deus que estava me curando. Era Deus que estava abrindo as portas. Amém. Eu senti aquele dia o Amém, toque do Jesus. Senhor na minha vida. Amém, Maravilha, Jesus. meu Deus. Glória a assim Jesus Deus. quer operar. Ele que tem que ser o centro das coisas acontecendo na nossa vida. É Ele que tem que ser exaltado. O pregador, ele tem que ser esquecido o nome dele. Mas o nome de Jesus, ele tem que ser exaltado. Foi Jesus que cura. É Jesus que liberta. É Jesus que salva. Não é ninguém. E hoje estão deixando igrejas estão deixando de vir pessoas para dentro da igreja por causa de nomes. Não é fulano que está lá, não é cicrano que está lá, e às vezes deixa de ser abençoado. É verdade. E isso tudo é culpa de homens exaltando outros homens. É homens exaltando outros homens, fazendo eventos e trazendo fulano de tal para vir pregar. A irmã Paulina, a pastora Paulina, quando ela começou a falar, ela já estava dando a introdução da minha pregação. É. Então nós temos que ter esse cuidado, É verdade. não exaltar o homem na nossa vida. Nós temos que realmente fazer como Pedro fez com Jesus. Ele deu atenção e ouvido daquele jovem que estava começando o ministério dele. Jesus não era muito conhecido. Jesus estava começando. Foi batizado. Foi para o monte. Se encheu do Espírito Santo. Veio pregando. Ele veio pregando a caminhada dele até chegar aqui nesse rio, nesse lago, fazendo milagres. Mas ele não era ainda conhecido. E quando ele foi muito conhecido, pregaram ele na cruz. É verdade. Quando ele ficou muito conhecido, pregaram Jesus. E hoje os homens conhecidos estão... É o hotel 5 estrelas. É avião. Eles nunca vão morrer numa cruz. Eles estão correndo da cruz. É verdade. Porque se vivesse na cruz, não estaria usando, muitas das vezes, pessoas que trabalham tanto, às vezes, para poder comprar um kit, uma camisa, uma entrada para ver uma pessoa uma hora pregar. Então, irmãos, o que eu quero deixar para a nossa vida nessa manhã, nessa noite, são esses exemplos de Jesus e de Pedro. Através de uma conversa, houve humildade, reconhecimento, respeito. E quando nós temos isso na nossa vida, você pode ter certeza, se você botar isso em prática na sua vida, você vai ser um homem de maior sucesso aqui nessa terra. Você vai ser suprido em todas as coisas. Se você botar atenção, poxa, eu tenho que ser humilde, como Pedro foi humilde, como Jesus foi humilde. Eu tenho que respeitar como Jesus. Aí são irmãos pastores da casa de Israel. É o que eu falando, a irmã pastora Paulina já deu uma introdução da minha pregação. Então, muitas das vezes, nós temos que ser para receber a bênção de verdade, a bênção que vem do céu, uma bênção sem troca nenhuma. Você não precisa dar nada para ninguém, é você ser humilde, é você dar honra, é você respeitar a quem está com você. É simples assim. E eu gostaria de agradecer essa oportunidade, pastor. Obrigado, pastor, pela confiança de você ter deixado
eu pregar a palavra do Senhor aqui nessa igreja. Glória a Deus. Quero dizer para o Senhor que o Senhor me fez o homem mais feliz nessa noite. Aleluia. Estou muito feliz. Graças a satisfeito Deus. pela essa honra que o Senhor É me deu. verdade, Senhor. E eu quero agradecer a vocês por ter ficado em silêncio para ouvir o meu falar. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.